Vamos lá, então, Política com Pimenta, sempre debatendo os principais assuntos da política nacional e, lógico, hoje, Osmar Campregueri e Júlio Redel debatendo as eleições 2022 e agora o segundo turno. É o que resta aí, o segundo turno, tanto aqui em Santa Catarina quanto também em nível nacional. Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro disputando o segundo turno. E a gente vai falar primeiramente da questão dos apoios que estão sendo aí conseguidos por ambos os candidatos. A gente tem visto aí apoios importantes pelo lado do... Na verdade, apoios importantes tanto de um lado quanto do outro, não dá para negar isso. A gente viu aí pelo lado do Jair Bolsonaro o apoio de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, apoio ontem de Michel Temer, está tendo apoios muito importantes lá do outro lado, pelo lado do Lula, o PDT, que já se esperava, né, que fosse apoiar o Lula, o Ciro ficou meio em cima do muro na hora de manifestar o apoio, disse que ia seguir ali o partido, não citou o nome do Lula, porque ele bateu bastante no Lula aí no primeiro turno também, mas acabou seguindo o partido. Ontem a Simone Tebet também declarando apoio ao Luiz Inácio Lula da Silva. Júlio, como é que você está vendo essa construção dos apoios para o segundo turno? Então, caros ouvintes, o que a gente pode ver, dá para concluir agora, é que aquele velho Teatros das Tesouras, né? Novamente, o seu o Fernando Henrique Fernando Henrique. Cardoso abraçando o Lula novamente, lembrando lá do passado. E esses dois segundos e terceiros e quartos lugares ali é o que o pessoal que votou nele, infelizmente, é um ponto para reflexão, né? Eu sempre digo, o primeiro voto no primeiro turno é um voto de convicção, é aquilo que você vota no que você acredita. Então, pessoas que talvez não tinham uma empatia, não tinham uma aceitação muito grande ao presidente atual, ou talvez a questão do Lula, vamos levar esses dois lados, né? Então optaram aí por Simone Tebet, optaram por Ciro Gomes, né? Optaram pelo Dávila do Novo, então são outras opções aí. Só que agora a gente começa a ver e desconstruir, né, justamente essa montagem, esse teatro, né? O que mais me surpreendeu foi a Simone Tebet, né, que veio com um discurso muito bonito, mas que seria a alternativa, né, a tal da terceira via, e que morreu na praia. O Ciro Gomes, eu acho que foi o mais coerente, né? Apesar de tudo, ele demonstrou o seu descontentamento com o presidente atual, mostrou o seu vergonhoso descontentamento com o ex-presidente Lula, e agora ele ficou neutro, né? Em ficar em cima do muro, não. Eu acho que realmente ele deixou bem claro que o apoio é do PDT e que por ele não aceitaria. Ele não demonstrou esse apoio total. Diferentemente da Simone Tebet, que o MDB rachou, né? O MDB teve o apoio ali do ex-presidente, o me fugiu agora o nome ali, mas justamente assim, ficou uma opção Michel Temer, isso Michel mesmo. Temer foi pro lado foi pro lado do Bolsonaro, né? Foi do lado do Bolsonaro. Então, assim, Calheiros no lado do do Calheiros do Lula, Lula, agora que Simone toda Tebet aquela também. parte da CPI ali, né? Então, ela teria a opção de também se jogar para um lado um pouquinho, porque ela criticou tanto a questão da corrupção. E não, vai apoiar Lula. Então, isso que é vergonhoso a gente vê, né? Chegou num ponto que eu acho que o eleitor, agora no segundo turno, ele tem que avaliar um pouquinho e saber que, se questionar, né? Será que eu não vou votar no Bolsonaro só porque ele fala umas coisas que muitas vezes eu não concordo, e eu particularmente também não concordo, mas só por causa disso, daí eu vou votar num corrupto que foi comprovadamente acusado, julgado em 3 instâncias, e aí por uma questão de CEP absolveram. Meu colega aqui do lado vai dizer que não absolveram, mas não está preso e está disputando uma eleição. Uma vergonha realmente para o Brasil, para o brasileiro decente, ver nas suas manchetes internacionais aí ter um descondenado disputando uma eleição. E pior que isso, estar no segundo turno com fortes possibilidades de se eleger ainda. Isso sim que é vergonhoso. E esquecemos de um apoio muito importante que o Lula recebeu, né, do ditador da Nicarágua, né, que inclusive o TSE mandou bloquear aí algumas
algumas publicações, então eu acho que isso tem que ser colocado, né? Quais são os apoios externos, os países externos que estão apoiando o Lula, né? O governo da Argentina, aquele que está com mais de 60% de inflação, né? A Venezuela nem vamos falar, então quais são os países que estão apoiando o Lula? Tudo bem, dize-me com quem andas, te direi quem és. Funciona dessa forma, Osmar? Bom, é difícil debater aqui do lado e manter a calma e ouvir calado, ao contrário do padre Kelman, algumas inconveniências. Mas vamos lá. Com relação aos apoios, não vejo nenhuma crítica. Cada partido, cada pessoa ou cada candidato, ex-candidato, se define de acordo com aquilo que está coerente ou até por algum interesse que a gente nem sabe. Então, eu acho natural, cada apoio, cada um apoia alguém ou não apoia, isso eu vejo como naturalidade. Aqui se procura sempre dizer, o meu apoiador tem qualidades melhores que os outros, enfim, se justifica de qualquer forma. O que eu não sei é se de fato esse apoio vai se reverter em votos. Isso é uma dúvida se o eleitor... Se o candidato que teve 1%, 2% dos votos, tem a capacidade de convencer o eleitor... De transferir, né? Exato, de transferir voto. Isso eu tenho minhas dúvidas. Com relação aos apoios externos, eu quero dizer que esses não votam no presidente, eles só ajudam, se solidarizaram com a vitória dele e o apoio, porque isso é explorado só a nível de torcida, porque isso não tem importância nenhuma. O Brasil ele tem que manter relações com todos os países, independente da vertente ideológica. Se é de direita, é de esquerda, para o Brasil pouco interessa, porque quem votou nesses países, ou a forma que o governante chegou ao poder, é daquele povo que tem que ser a responsabilidade. Então, esses apoios externos é só simpatia e nada mais. E o Brasil é melhor que mantenha uma relação boa com tanto esquerda, direita, comunista, ditaduras. O Brasil não interessa. Se o país é parceiro do Brasil no mundo, não cabe ao Brasil se meter na forma de governo que aquele país... Haja vista aí a visita lá do Bolsonaro para a Rússia, por exemplo, que acabou revertendo em pontos positivos aí para o Brasil. Isso não tem nada de político. O Brasil é apoiado por ditadura. O ex-presidente Lula tem a simpatia da ditadura, dos governos de esquerda, como o Bolsonaro tem a simpatia do governo de direita. A forma que eles foram eleitos pouco interessa, porque aquele povo que deve cuidar do seu país. Mesmo que ele queira transformar o Brasil também num país socialista? Não, a prova do socialismo do Brasil, eu costumo dizer o seguinte, que até 1980 e 90, vamos dizer, o Brasil distribuía migalhas para o seu povo. A direita, quem governou o Brasil até 1990... sempre foram o filho do fazendeiro, o filho do empresário, o empresário. E o Brasil era uma nação mais pobre do que é hoje. Então, o fato de 90 para cá ser governado por outras formas de governo melhorou muito a vida do brasileiro. E não é o doutor, não é o fazendeiro que vai ajudar o pobre a sair da dificuldade. Então, a balela, eu vou chamar assim, de que o Lula quer transformar o Brasil num país socialista, é uma invenção daquelas pessoas que não querem que o Brasil avance, porque, apesar de eu não ter a simpatia, não ser adepto da forma do Lula governar, a prova está desde 2003 a 2010, que o Lula governou, não teve zero socialismo, zero. Então, ele distribuiu, ao contrário das migalhas, ele distribuiu as laterais da cuca para o povo. E aí a elite acha que isso é muito. Então, ele também distribui pouca renda. Inclusive, enriqueceu muitos que o acusam de ser comunista e, naquela época, tinha 2 lojas e, quando o PT saiu do governo, tinha 122 e disse que o PT é comunista. Muito bem, vamos para o nosso próximo tema, então. Opiniões aqui do Osmar Campreguera e também do Júlio Redel a respeito dessa situação aí
o que os candidatos estão construindo aí de apoios para o segundo turno. Me chamou a atenção, só um comentário aqui, que vocês não precisam comentar também, mas me chamou a atenção um dos apoios aí que foi divulgado pela mídia do José Serra. O José Serra está apoiando o Lula para a presidência da República e o Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo. É um apoio, né, interessante porque ficou de um lado lá para a presidência da República e de outro para o governo de São Paulo. Agora eu queria falar para vocês sobre a questão do voto. Felipe Dávila, do Novo, acabou anulando o voto. Ele disse que ele vai anular o voto no segundo turno. O que vocês acham dessas pessoas, dessas figuras públicas que, nesse momento, deveriam, de alguma maneira, se posicionar e estão se posicionando dessa forma, dizendo que vão anular o voto? Júlio? Justamente, eu acho que é uma questão de incoerência. Ele acaba perdendo tudo aquilo que ele falou, né? Ele acaba perdendo todo o histórico que tinha. Eu acho que se você defende, né? Como eu falei, o primeiro turno é um voto pelo que você realmente acredita. A partir do momento que aquele seu candidato que você se identificou, ele não se elegeu, você vai buscar uma segunda alternativa. Então agora, no segundo turno, você tem realmente duas alternativas. Você tem uma opção que é o que está hoje aí, que é o que está sinalizando, e você tem a opção que já esteve no governo e como deixou o governo, né, com um marco de corrupção, com um marco de situações numa questão de desemprego, inclusive miséria. Há números aqui, que inclusive eu estava verificando aí recentemente, fazendo um comparativo de 2015, o último período que o Lula estava no governo, né, que foi 2015, o último ano que o PT esteve 100%, porque, se não me engano, a Dilma saiu em agosto de 2016 ali, né? A inflação, por exemplo, estava em 10,79 naquela época, né? Agora, não chega, está muito abaixo disso. Então, são esses questionamentos que as pessoas têm que identificar. Eu conversei com uma pessoa essa semana e perguntei para ela por que ela vota no PT. Eu disse, eu gostaria de entender. Ela me disse, eu voto no PT porque o PT, eu voto no Lula porque ele é o presidente dos pobres. Ah, tá, muito bem. E o que mais? Não, é isso. O Lula é o presidente dos pobres. Mas por que dos pobres? Não, porque ele ajudou os pobres. Mas mais do que o Bolsonaro hoje, né, e é o questionamento que eu não fiz para ela, mas eu questiono aos ouvintes, né, mais do que o presidente Bolsonaro fez, justamente entrega de terras, a questão de redução, seguro obrigatório de EPVAT, vários outros impostos, né, na época de pandemia, facilidade de abertura de microempresas, então várias situações. Então hoje a gente tem um governo que é liberal, e isso a gente pôde ver na Bolsa de Valores na segunda-feira, quando é que abriu. Justamente ela abriu aí, fechou com mais de 6%, o dólar com queda de 4%. Por quê? Porque o empresário, os governos e as empresas viram que mesmo que o Lula entre, foi eleito uma boa bancada de direita e conservadora, ou seja, ela liberal, para que as empresas possam desenvolver. E o que tira a pessoa, o que tira o pobre justamente da miséria é o emprego. Ele quer o emprego, ele quer trabalhar, ele tem que ter condições. E o Lula foi um defensor do sistema de governo que a gente tinha na Argentina. E aí o meu colega disse que a gente tem que manter política, mas a gente não pode se basear. Não, a gente tem que se basear sim. Esquece o Bolsonaro e esquece o Lula. Você olha o sistema de governo, a forma de trabalhar o Bolsonaro e a forma de trabalhar o governo Lula. Então o Lula, ele trabalha daquela forma que o governo da Argentina trabalhou. Deixou todo mundo em casa na época de pandemia, assim como ele também defendia, né? E aí quando o pessoal começou a voltar, não tinha emprego. E aí o que aconteceu? A inflação foi lá para cima, faltou comida, ainda falta. Segunda-feira saiu uma reportagem, procurem aí na internet. O pessoal da Argentina estava nas praças negociando roupa e comida, tá? Por quê? Inflação mais de 60%. Então, o que é o congelar? O governo congelou os preços. Ele chega lá para o empresário, ele vai dizer assim, esse teu trigo ali, por exemplo, esse teu feijão, em vez de 5, tu vai vender a 4 só, tu não pode mais aumentar. Ah, que bom, né? Então vai baixar a comida. Só que o empresário vai dizer, peraí, mas com R$4 eu não consigo pagar o salário do meu funcionário. Eu não consigo pagar o imposto. Então eu vou ter que fechar. Então eu vou ter que demitir gente. E o empresário vai fazer isso. Por isso que tem desemprego lá. Então, será que é isso que a gente quer para os próximos 4 anos? É isso que a gente precisa refletir.
Osmar Campreguer, essa questão aí que iniciou a nossa conversa, a nossa discussão, o voto nulo, como é que você vê aí a questão dessa situação? Eu acho um direito do eleitor votar nulo. No caso do Felipe Dávila, eu até acho contraditório um candidato divulgar isso, porque eu acho que quem participa da política não deveria fazer isso. Mas, confrontando aqui o que o Júlio disse, o governo Bolsonaro não é tão liberal assim. E o liberalismo não está presente. O governo, ele acabou, esse ano de 2022 em particular, está muito parecido com o governo Dilma. Porque o que o governo fez? Ele distribuiu, justo ou errado, ele agiu da mesma forma. O que ele fez? Socializou, distribuiu Bolsa Família, aumentou Bolsa Família, tanto é que o governo se vangloria disso. E isso não faz parte do liberalismo. Eu não vou discutir o valor da Bolsa Família, mas isso não está. Com relação à Argentina, eu só quero dizer que a Argentina está crescendo 6% esse ano. E quem fez o congelamento foi o ex-presidente Macri, que é de direita. Então nós temos que falar sempre, não brigar com os fatos. Os fatos, eles são uma coisa, a nossa opinião é diferente, mas a Argentina é isso. Então, o governo brasileiro não é exatamente um governo liberal, é um governo que não tem plano nenhum, que depende das atitudes do Paulo Guedes, que é de fato um liberal, e eu reconheço que essa, na minha opinião, é a melhor parte do governo, a parte que diminuiu o tamanho do governo. Esses são méritos do governo. Mas se não fosse o presidente, ele seria muito mais liberal. Mas o presidente que impede, porque o presidente atrapalha o time dele jogando. Então, essas são as dificuldades do governo. E o Paulo Guedes é um liberal. O presidente Bolsonaro não é liberal, mesmo porque o militar não é de forma geral, os militares não são liberais. Muito bem, opinião então do Júlio Riedo e do Osmar Campreguer sobre essa situação. Agora, para a gente finalizar nosso debate de hoje, eu quero justamente trazer aí a opinião de vocês sobre um comentário que o Osmar já fez, mas quero expandir um pouco mais sobre isso. A gente viu aqui, especificamente aqui na nossa região, trazendo para o nosso quintal aqui, o governador Carlos Moisés concorrendo à reeleição. E os prefeitos aqui da nossa região fizeram uma campanha, assinaram um documento de apoio formal à reeleição dele, fizeram campanha, foram para a rua e a gente viu que isso não necessariamente gerou votos. Então, será que em nível nacional isso também pode acontecer? E o que na opinião de vocês, o que esses candidatos devem fazer para atrair votos, sim, daqueles que não votaram, daqueles que votaram branco e nulo e daqueles que se abstiveram de votar no primeiro turno? Júlio. Essa questão de a gente dizer que, né, puxar um padrinho aqui, um ali, dizer que esse vai ajudar, não necessariamente vai reverter. Talvez isso é o próprio exemplo da eleição passada com relação ao poste, né, ao Haddad aí do PT. Então, não transfere. E outra situação que a gente está vivendo também agora é a questão do próprio governo do estado, como vem bem mencionado. O Décio Lima, né, tem o seu apoio, e o Jorginho Melo não está correndo atrás de coligações, né, de apoios, porque ele está meio que garantido no nosso estado, aí dificilmente aí vai passar de 30% os votos do Décio Lima, então ele não precisa se esforçar muito. E esse já é um resultado que a gente pode ver e analisar quais são os estados onde é que a gente teve um maior apoio ao presidente Bolsonaro e onde é que a gente teve um maior apoio ao Lula. Aí a gente conflita isso com o IDH, o Índice de Desenvolvimento, e aí a gente conflita isso também com os últimos governos que estiveram lá nesses estados. A gente vai ver que em primeiro a gente vai ter Distrito Federal, vou ter São Paulo, vou ter Santa Catarina, né? Então São Paulo e Santa Catarina, por exemplo, foram estados que a gente não teve o PT governando. E são um dos melhores índices com o Índice de Desenvolvimento. Lá no final a gente vai ver que são países, são estados, não vou mencionar aqui quais, né? Não quero gerar nenhuma situação de preconceito com isso. É a questão de fatos, é a questão de números, né? Comparar o índice de desenvolvimento econômico desses estados com os governos que acabaram controlando isso. Voltando a essa situação do voto, do apoio,
Realmente a gente teve aí 20%, né, se eu não estou enganado aqui, deixa eu pegar rapidinho aqui, 20,88% de abstenções, 1,6% de brancos e 2,1% de nulos. É muito voto. É muito voto. A gente está falando aí de praticamente 35 milhões de pessoas que não exerceram seu direito democrático. Então, é uma conquista. É isso que o brasileiro ele tem que entender. Né? Aqui no nosso Brasil, no Brasil, nosso país, a gente conquistou isso. É um dever de a gente chegar lá e não simplesmente votar em qualquer pessoa ou passar esse direito para outra pessoa. Porque a partir do momento que eu anulo o meu voto, eu estou estou passando uma responsabilidade para outra pessoa. Tem um videozinho que estava mais antigo, estava circulando inclusive nas redes sociais aí, da pessoa que vai lá e pega um lanche, né? Não vou citar a marca aqui, mas a pessoa vai lá e compra um lanche e diz, me dá qualquer coisa, né? Isso aqui foi um lanche escolhido por uma outra pessoa. E aí ela abre e só tem pão. Então é basicamente isso. Se você não exercer o seu direito de voto, alguém vai exercer por você. Então, a partir do momento, reforçando aquilo que eu falei antes, se eu não estou votando num candidato só porque eu achei a forma dele falar não muito coerente com algumas minorias, será que esse meu voto indo para um ladrão corrupto ali, descondenado, será que isso é mais plausível? Então eu tenho que repensar em mim e talvez nas próximas gerações também. Muito bem, Osmar, seu posicionamento a respeito desse tema. Bom, sobre a transferência de voto, nós já falamos aqui, eu concordo com o Júlio, no caso de Santa Catarina, como nós já nos nossos debates anteriores, o PT tem em torno de 30%. E ele só foi ao segundo turno porque a eleição foi nacionalizada. Se não fosse assim, teríamos dificuldades ele teria dificuldade de ir para o segundo turno. Com relação aos votos, a transferência de voto, eu quero só lembrar que a visão de uma pessoa que vê pela nossa Avenida Getúlio Vargas, essa semana eu fui ao fórum e ali tem muitas bandeirinhas, naquele prédio em frente ao fórum, tem muitas bandeirinhas do Brasil. E eu vi em fotografias e na rede social, muita gente mostrando, colocando bandeirinha do Brasil na sacada do prédio. Então, a visão de uma pessoa da Avenida Getúlio Vargas para nos reportar a nosso estado, a nossa cidade, é diferente de uma pessoa que enxerga o mundo pela Rocinha, pela favela da Rocinha. Então, o voto é uma situação muito diferente para cada cidadão, enxerga o mundo, enxerga a sua necessidade de outra forma. Também queria dizer o seguinte, que apesar do atual presidente ter tido sucesso na região sudeste, exceto Minas, ele perdeu voto em relação a 2018. E, ao contrário, no Nordeste, ele aumentou o percentual de votos que ele conseguiu. Então, apesar disso tudo, as pessoas dizem, não, mas o Nordeste votou mais. Sim, é verdade, o Nordeste deu a vitória completa ao ex-presidente Lula. Só que o Sudeste não votou no mesmo percentual que votou na eleição anterior. Até para a gente se reportar, se eu não me engano, Timbó conseguiu quase 80%, 79% alguma coisa na última eleição, e essa vez chegou em 75% ou algo próximo disso. Então, o presidente, embora tenha perdido completamente no Nordeste, ele perdeu eleitores no Sul também. E por causa dessas coisas todas, que o governo, que o presidente não está conseguindo, porque nós precisamos de um presidente bom, de esquerda, de direita, e eu não vou dizer aqui que cada pessoa tem o direito de escolher, de acordo com a sua convicção. O presidente tem que ser um presidente que una o Brasil. Nós não podemos ficar brigando norte, sul, centro-oeste, porque esse não é o caminho para o desenvolvimento. Nós precisamos nos unir para enfrentar as dificuldades e não dividir para nos enfraquecer.